Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Renako Amaori, que está deixando para trás a sua vida estranha e solitária no ensino médio, determinada a se tornar uma garota normal com amigos normais no ensino médio. A glamurosa e confiante Mai Ōzuka é o oposto total da Renako. Rica, extrovertida e literalmente uma modelo. Contra todas as probabilidades, né? As duas meninas estabelecem uma conexão imediata. Renako acha que pode ter encontrado a melhor amiga dos seus sonhos, até que a confissão romântica de Mai a deixa em parafuso. Renako quer provar a Mai que ser melhor amiga é melhor do que ser namorada, mas a Mai está decidida a convencer a Renako de que elas estão destinadas a serem amantes. Deixe os jogos de amor começarem. Estou falando de não tem a mínima chance de eu ser sua amante. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Desculpa, gente, aqui deslogou aqui o negócio, mas tudo bem. Nesse episódio nós vemos que a Mai acaba aparecendo, né? Lembram que ela tinha aparecido no final do último episódio, lá onde estava a Renako, a Jesai, e acaba vendo a Jesai agir como se fosse uma criança de 5 anos de idade, né? Ela acaba vendo a Jesai agir como se fosse uma criança de 5 anos de idade, o que acaba deixando ela um pouco confusa, né? E a Mai estava se sentindo um pouco excluída, pois a sua amada, que no caso seria a Renako, ela foi para uma viagem com uma amiga, né? Que no caso seria a Jesai, que está começando a sentir uma atração por ela. Ela está começando a sentir um certo sentimento romântico pela Renako. A Renako acaba chamando a Mai pelo primeiro nome, o que acaba deixando a Jesai um pouco curiosa em relação a isso. Só que a Mai consegue meio que contornar essa situação, falando, a gente tem uma certa proximidade, ela me chama pelo meu primeiro nome às vezes, mas por conta dela ser tímida e tudo mais, ela me chama pelo sobrenome na frente de vocês. Entendeu? E aí, como a própria Jesai já conhecia aquela cidade, passou bastante tempo da sua infância ali por conta do nascimento de seus irmãos. Por quê? Porque quando seus irmãos nasceram, ela explica que ela sempre era mandada para aquela cidade, passava um tempo ali com uns parentes da família dela, né? Por conta que eles tinham que focar simplesmente nos pequenos, né? Nos irmãos dela. Então elas vão contornar a cidade e tudo mais. Elas passam numa loja de doces e decidem competir, no caso a Mai e a Jesai, e a Renako seria a juíza dessa competição. Elas competem para saber quais doces valem 100 ienes, né? Elas completam, né? Só que elas acabam pegando os mesmos doces, né? Tipo, a competição é para ver qual os doces mais diferentes que para elas valem 100 ienes, né? A Mai, como ela tem uma certa amizade com a Satsuki, que também é uma pessoa pobre, né? Que é uma pessoa pobre, então a Satsuki ensinou bastante sobre a vida sem dinheiro. Então elas passaram bastante tempo assim juntas, foram em lojas de doces e tudo mais. E elas acabam ficando em empate. Por quê? Porque elas escolheram as mesmas, né? Os mesmos doces, né? As mesmas coisas, os mesmos doces que para elas valem 100 ienes. 100 mil ienes, eu acho. E elas estavam voltando para o hotel, né? Só que a mãe fala que o dia ainda não tinha acabado, sabe por quê? Porque ali perto estava tendo um festival. E a Mai, como é sempre preparada para essas coisas, sempre se prepara para algumas coisas, se ela vai passar a noite lá em um lugar, ela sempre leva uma muda de roupas, um armário inteiro de roupas, né? Então ela tinha levado algumas yukatas para elas, né, vestirem, só que a empregada dela também foi junto. A empregada, por quê? Porque a empregada, tudo mais, ela tem que estar sempre acompanhando a Mai. E ela não gosta nem um pouco da Renako, por quê? Porque acha que a Renako está atrapalhando a relação da Mai com a Satsuki. Por quê? Porque como as duas se conhecem há bastante tempo, a Satsuki deve ter ido lá na casa da Mai muitas vezes, a empregada deve ter visto a relação das duas e gostado da Satsuki e achando que as duas iriam se casar, né? Então ela fica sempre olhando assim com cara de
seu inseto venenoso, chama ela de inseto, chama ela de tudo que é nome, justamente porque ela considera que a Renako está atrapalhando o romance da Mai com a Satsuki, né? E ali a Mai, como a Renako ainda estava se arrumando para ir, a Mai vai junto da Ajisai nesse primeiro festival, né? Vão primeiro pro festival, né? Pois a Renako ainda estava se arrumando e elas curtem bastante o festival, mas a Mai, vendo que seria uma ótima oportunidade, ela decide revelar os seus sentimentos pela Renako, né? Decide falar que ama a Renako e nesse momento a Ajisai acaba percebendo que o seu amor não seria correspondido, entendeu? Por quê? Porque ela também é apaixonada pela Renako. E por conta desse seu sentimento não poder ser correspondido, aí é que ferra tudo. Por quê? Porque ela queria que esse sentimento dela fosse correspondido. Só que eu acho que não vai rolar. Por quê? Porque a Mai tinha chegado primeiro que ela. Só que ela mesma, a própria Ajisai, quando ela tá indo embora, a Mai também foi embora primeiro, porque ela tinha um trabalho como modelo, acaba dando um beijo na Renako na frente da empregada, né? A empregada com um olhar de vou te matar, porque você está atrapalhando o romance da Mai com a Satsuki. E quando a Mai e a Renako e a Ajisai estavam voltando, a Ajisai acaba revelando seus sentimentos para ela e acha que encontrou um anjo. Por quê? Porque ela estava muito decidida a ir embora, porque ninguém dava muita bola para ela e tudo mais. Mas quando ela vê que a Renako estava pronta para ir com ela, ela fala, eu encontrei um anjo. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek, eu te espero, né? Mano, ela acha que ela encontrou um anjo, né? Tanto que é mostrado uma cena, assim, das duas se abraçando, entendeu? Se abraçando e tudo mais, né? Porque ela mostra um mundo preto e branco, e aí quando ela vê a Renako, ela acaba, né, achando que encontrou a pessoa que ela gosta, né? Ela tá com esse sentimento pela Renako. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.